A lua escondia-se atrás de nuvens escuras, enquanto eu caminhava sozinha pelas ruas vazias da cidade adormecida. Meus passos ecoavam em meio ao silêncio sepulcral, e a sensação de estar sendo observada aumentava a cada esquina sombria que eu dobrava. Mas eu era jovem e corajosa, convencida de que não havia nada a temer. Atravessando uma praça deserta, notei uma figura distante de pé sob um poste de luz. A princípio, pensei que era apenas um morador de rua ou um transeunte noturno como eu, mas algo me dizia que não era assim tão simples. Eu não sabia explicar o motivo, mas meu coração começou a acelerar e uma angústia crescente se apoderou de mim. Decidi ignorar a sensação e seguir em frente. Envolvi-me com a música nos fones de ouvido e tentei desviar meus pensamentos sombrios. No entanto, aquela figura continuava a me perseguir com o olhar, mesmo quando eu a deixava para trás. Ao entrar em uma rua estreita, as sombras se aprofundaram e os sons da cidade se tornaram mais abafados. A sensação de que algo estava errado intensificou-se ainda mais, mas ainda assim, eu não me permitia admitir o medo. Foi quando ouvi um ruído arrastado vindo de trás de mim. Um arrepio percorreu minha espinha e minha respiração ficou presa na garganta. Eu não queria olhar para trás, mas algo me obrigava a fazê-lo. Meus olhos encontraram uma silhueta escura, deformada e disforme. Ela estava se movendo lentamente em minha direção, seus passos arrastados e irregulares. Era como se o próprio medo ganhasse vida, e uma onda de terror me atravessou. Tentei acelerar o passo, mas meus pés pareciam afundar no asfalto, e minhas pernas ficaram trêmulas como gelatina. A figura sinistra se aproximava cada vez mais, e meu coração batia tão forte que parecia prestes a explodir. Sem pensar, virei uma esquina e entrei em um beco estreito. Meu corpo tremia enquanto eu procurava um esconderijo naquela escuridão sufocante. Olhei ao redor em busca de uma saída, mas a única luz que se projetava no beco era a fraca luz de uma lâmpada prestes a se apagar. Eu estava encurralada, e a figura agora se aproximava perigosamente. Seus contornos sombrios revelavam olhos vazios e braços retorcidos. A respiração pesada e ofegante ecoava nos meus ouvidos, e eu sabia que não havia para onde fugir. Fechei os olhos, implorando para acordar daquele pesadelo. Mas quando os abri novamente, ela estava mais perto do que nunca. Estava quase a me alcançar. Minha mente gritava para correr, mas meu corpo estava paralisado pelo medo. Em um último impulso de coragem, gritei por socorro, esperando que alguém, qualquer pessoa, pudesse me ouvir. Mas não havia resposta. A cidade permanecia deserta e silenciosa como um túmulo. A figura estava agora a poucos metros de mim, e seu cheiro nauseante invadiu o ar. Foi quando percebi que ela não era uma pessoa, mas sim uma abominação que não pertencia a este mundo. Sem pensar nas consequências, dei meia volta e corri pela vida. Meus pés encontravam forças que eu nem sabia que possuía, e o medo se transformou em pura adrenalina. As ruas se tornaram um borrão, e o som de meus passos era quase ensurdecedor. Finalmente, encontrei a segurança de minha casa. Trancando a porta atrás de mim, olhei pela janela e vi a figura obscura parada ao longe, observando-me com seus olhos vazios. A noite sombria mudou minha vida para sempre. Desde então, as sombras nunca mais foram apenas sombras, e a escuridão nunca mais foi apenas escuridão. Há coisas lá fora que vão além da nossa compreensão, e agora eu sabia disso da maneira mais assustadora possível. Então, se você já andou à noite, tome cuidado com o que pode estar espreitando nas sombras, pois uma vez que o medo se manifesta, não há como voltar atrás. Não, eu nunca mais serei a mesma depois dessa noite tenebrosa. Nos dias que se seguiram àquela noite aterrorizante, tentei convencer a mim mesma de que o que tinha visto era apenas uma ilusão causada pelo medo. Tentei esquecer a figura sombria e a experiência perturbadora, mas ela persistia em minha mente como uma sombra indelével. Evitei sair à noite por um tempo, mas a curiosidade e o desejo de superar meus medos acabaram me impulsionando a enfrentar aquela escuridão novamente. Prometi a mim mesma que não deixaria que uma experiência isolada definisse minha vida, mas eu não podia ignorar completamente a sensação de que algo obscuro me observava sempre que as luzes se apagavam. Conforme as semanas passavam, a cidade parecia mudar.
As pessoas comentavam sobre sons estranhos à noite, sombras inquietantes e desaparecimentos inexplicáveis. Rumores sobre a figura sombria começaram a se espalhar, criando uma atmosfera de medo e paranoia em toda a comunidade. Embora eu tentasse não acreditar nas histórias assustadoras, algo dentro de mim sabia que havia algo de terrivelmente errado. Eu tinha visto aquilo com meus próprios olhos, senti o medo profundo e o desespero que a figura emanava. Ela estava lá, à espreita nas sombras, sempre espreitando, esperando por uma oportunidade. Decidi investigar por conta própria. Pesquisei lendas urbanas, folclore local e até mesmo histórias de fantasmas antigas que circulavam pela cidade. Conectei-me com pessoas que também tinham relatado encontros estranhos durante a noite. Contudo, tudo o que encontrava eram fragmentos de informações e teorias sem fundamento. Em uma noite especialmente fria e escura, encontrei um antigo zelador da igreja que parecia ter um conhecimento peculiar sobre o passado da cidade. Ele me falou sobre lendas que remontavam séculos atrás, quando uma figura sombria assombrava os becos e ruas escuras da cidade, colhendo almas perdidas. O zelador contou histórias sobre um culto obscuro que buscava poder sobrenatural através de rituais proibidos. Dizia-se que, em seus atos desesperados, eles haviam convocado uma entidade maligna, que assumia a forma de uma figura espectral. Essa entidade estava presa entre os mundos, condenada a vagar entre as sombras, alimentando-se do medo e da angústia humanas. Ao ouvir aquilo, senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. Será que aquilo que eu tinha visto era realmente uma entidade sobrenatural? Será que aquelas histórias eram mais do que lendas urbanas assustadoras? O zelador me advertiu a não me aprofundar muito em tais mistérios, pois a busca pela verdade poderia me levar a um destino sombrio. Apesar dos avisos, minha curiosidade não pôde ser contida. Continuei a investigar, procurando respostas em lugares obscuros e perigosos. À medida que me aprofundava no mistério, comecei a sentir a presença sombria cada vez mais forte à minha volta. As noites se tornaram ainda mais assustadoras. Pesadelos atormentavam meu sono e a paranoia me consumia. Eu sabia que a figura sombria estava se aproximando e meu tempo estava se esgotando. Certa noite, enquanto investigava os túneis abandonados sob a cidade, encontrei um livro antigo escondido entre as ruínas de uma capela em ruínas. O livro estava escrito em uma língua desconhecida e continha estranhas figuras desenhadas nas páginas abandonadas. Sem saber o que estava fazendo, recitei as palavras que encontrei no livro. Uma sensação de escuridão me envolveu, e a figura sombria surgiu diante de mim. Seus olhos vazios me perfuraram, e eu senti sua presença se infiltrando em minha alma. Com um último suspiro, percebi o erro terrível que havia cometido. O poder da figura sombria agora se fundia com o meu, e eu me tornava parte daquilo que mais temia. Eu era a figura sombria. Assim, a noite que deu errado transformou-se em uma maldição eterna. Agora, vagueio pelas ruas escuras como uma sombra, condenada a acolher o medo e a angústia das almas perdidas. Minha sede por respostas me levou a um destino sombrio e a uma eternidade de horror. Portanto, tome cuidado ao buscar respostas nas trevas, pois você pode encontrar muito mais do que imagina. E lembre-se, se encontrar uma jovem mulher caminhando sozinha à noite, fique longe, pois pode ser a figura sombria em busca de almas desafortunadas. O tempo passou sem piedade enquanto eu vagava como uma sombra errante pelas ruas, assombrando o lugar que um dia foi meu lar. A solidão e o arrependimento eram constantes companheiros, e minha humanidade se perdia cada vez mais a cada alma aterrorizada que cruzava o meu caminho. As pessoas da cidade continuavam a relatar encontros perturbadores com a figura sombria. Os relatos de desaparecimentos inexplicáveis e histórias de terror alimentavam o folclore local. A reputação maligna da figura se espalhou, e a cidade foi marcada por um medo constante e uma atmosfera de trevas. Embora agora eu fosse uma criatura das sombras, minha consciência ainda existia, e eu me culpava pelo meu destino. As palavras do zelador ecoavam em minha mente, advertindo-me do perigo de desvendar mistérios proibidos. Minha sede insaciável por respostas tinha me levado a esta eternidade de tormento, e não havia como voltar atrás. Em uma noite sombria como tantas outras, enquanto vagava pelo cemitério abandonado,
Uma presença familiar capturou minha atenção. Uma jovem mulher caminhando solitária, a mesma situação em que eu me encontrava na fatídica noite que mudou tudo. Senti uma pontada de empatia, uma conexão com a sua vulnerabilidade, mas também sabia que a escuridão dentro de mim poderia ser o seu fim. No entanto, algo dentro de mim se recusou a deixá-la seguir em frente, como se minha alma ainda mantivesse um fragmento de compaixão. Eu tentei me afastar, esconder-me nas sombras, mas algo me impedia de desistir. Enfrentar a minha antiga condição humana era um risco imenso, mas eu não podia permitir que outra pessoa enfrentasse o mesmo destino sombrio que eu. Com todas as minhas forças, lutei contra a influência da figura sombria dentro de mim. Gritei no silêncio do vazio da minha alma e me agarrei a lembranças de momentos felizes, de minha vida antes da escuridão me dominar. Lembrei-me dos sorrisos das pessoas que amava, da esperança no amanhecer e do calor da luz do sol. A jovem mulher parou por um momento, como se sentisse minha presença invisível. Olhei diretamente em seus olhos, vendo o reflexo do que eu havia me tornado. Mas também vi uma chama de vida e esperança que ainda queimava dentro dela, uma chama que eu havia perdido há muito tempo. Com um esforço sobre-humano, controlei minhas sombras internas, permitindo que a figura sombria enfraquecesse momentaneamente. Não sabia por quanto tempo conseguiria manter a dominação, mas não desistiria sem lutar. A jovem mulher hesitou por um instante, como se sentisse o conflito dentro de mim. Ela olhou ao redor, cautelosa, mas seguiu adiante, talvez atraída pela esperança de que talvez não estivesse sozinha naquele lugar sombrio. Eu queria alertá-la, protegê-la do mal que a cercava, mas não havia palavras ou gestos que pudessem expressar a complexidade do que eu era. Em vez disso, continuei a lutar silenciosamente contra a figura sombria, desejando que minha presença fosse suficiente para mantê-la a salvo. No instante em que a jovem mulher saiu do cemitério, a força da figura sombria se intensificou novamente. Eu perdia o controle, e a escuridão ameaçava me dominar por completo. Sabia que não poderia seguir a jovem e colocá-la em perigo. Com um último olhar, deixei-a seguir seu caminho, protegendo-a da minha própria maldição. Eu tinha falhado em encontrar a redenção que buscava, mas talvez ao deixá-la escapar, eu pudesse lhe dar a chance de evitar o destino sombrio que agora era meu. Enquanto a jovem mulher desaparecia na noite, senti o peso da minha existência condenada a voltar a me envolver. A figura sombria emergiu mais forte do que nunca, e eu me tornei novamente uma sombra, condenada a vagar pelas ruas escuras e silenciosas. E assim, a noite que deu errado continuou a se repetir, sempre em busca de uma alma perdida que pudesse compartilhar minha sina. Mas eu ainda carregava uma esperança secreta, a esperança de que, um dia, alguém encontrasse o caminho para me libertar das trevas que me consumiam. Até lá, eu continuaria vagando, um lembrete constante das consequências de buscar mistérios proibidos e do perigo de brincar com as sombras.